As notícias na ERTS, edição de Vítor Melenas. O Tribunal de Contas concedeu o visto prévio favorável à empreitada de requalificação e ampliação do serviço de urgência médico-cirúrgica da Unidade Hospitalar de Abrantes após esclarecimentos enviados pela Unidade Local de Saúde do Médio Tejo. Estão assim reunidas todas as condições para se dar início à obra, o que deverá ocorrer até final do mês de março. A intervenção da requalificação e ampliação da urgência do Hospital de Abrantes, da ULS Médio Tejo, visa reorganizar o espaço existente, dotá-lo de melhores condições de funcionamento através da sua ampliação e modernização. As novas instalações da urgência vão permitir prestar um melhor serviço aos cidadãos, mas igualmente dotar os profissionais de melhores condições de trabalho. Os trabalhos de requalificação e ampliação da urgência do Hospital de Abrantes estão orçados em 3,6 milhões de euros e vão decorrer de forma faseada durante o próximo ano e meio, ou seja, até final do terceiro trimestre de 2025. Envolvem uma área de intervenção de mais de 1.200 metros quadrados. A primeira fase dos trabalhos vão decorrer exclusivamente no local onde estava localizada a antiga consulta externa da Unidade Hospitalar de Abrantes. Esta área encontrava-se presentemente desativada. É o objetivo da Unidade Local de Saúde do Médio Tejo executar a empreitada de forma faseada, mantendo o serviço da urgência médico-cirúrgica em pleno funcionamento e com o mínimo de constrangimentos durante todo o processo. 3 feridos leves, entretanto encaminhados para o Hospital de Abrantes. Este é o resultado de um despiste de um veículo ligeiro em Lagoas e Ribeira Branca, no concelho de Torres Novas, na manhã desta sexta-feira. De acordo com o Comando Subregional de Emergência e Proteção Civil do Médio Tejo, para o local foram mobilizados 17 operacionais e 7 viaturas, entre as quais 3 ambulâncias dos bombeiros torrejanos e a ambulância de suporte imediato de vida do entroncamento. A via esteve cortada num dos sentidos. PSP tomou conta da ocorrência. Rádio ERTS, a primeira a informar. O Comando Distrital de Santarém da PSP, através do Núcleo de Investigação Criminal, com o apoio de várias subunidades da Divisão Policial de Santarém, procedeu à detenção, na última quarta-feira, na cidade de Santarém, de um indivíduo do sexo masculino com 68 anos de idade, pelo crime de posse ilegal de arma e extorsão. O alerta foi dado pelo filho da vítima, que comunicou à Polícia de Segurança Pública que a sua mãe estaria a ser alvo de agressões por um indivíduo do sexo masculino e que corria risco de vida. De imediato, os meios policiais disponíveis deslocaram-se ao local dos factos, tendo localizado o suspeito, a vítima, 2 menores do sexo feminino e outros 3 indivíduos do sexo masculino. O suspeito estaria a tentar extorquir uma quantia monetária à vítima por meio de violência e foi interceptado e detido pela polícia. Da revista efetuada ao detido resultou a apreensão de uma arma de fogo calibre 6,35mm, 18 munições calibre 6,35mm e uma barra de ferro com 50 cm de comprimento. Foi também apreendido um veículo ligeiro de passageiros. O detido foi constituído arguido e sujeito a termo de identidade e residência, tendo recolhido aos quartos de detenção da Polícia de Segurança Pública a fim de ser presente a primeiro interrogatório judicial. Rádio ERTS, informação. A 30ª edição do Congresso da Sopa de Tomar será no próximo dia 4 de maio. A data foi confirmada pela Câmara Municipal, que aprovou também a entrega de 5.000 euros ao Centro de Integração e Reabilitação, como aliás manda a tradição onde não estivesse em causa uma realização gastronómica com uma vertente solidária. Os preços também ficaram aprovados, com os bilhetes sem kit para crianças dos 6 aos 12 anos a custarem 2 euros. Os adultos vão pagar 5 euros, enquanto uma família de 2 adultos e 2 crianças terá um ingresso por 12 euros. O kit, composto por copo, taça, colher e guardanapo, terá um custo de 3,5 euros. A possibilidade do evento ser organizado por uma entidade que não a Câmara foi também referida pelo vereador do PSD, Luís Francisco, na reunião do Executivo, que acrescentou ainda que o montante a atribuir ao CIR não deveria ter como máximo os 5.000 euros. Na resposta, o Presidente do Cristóvão começou por recordar as críticas colocadas ao município por causa precisamente da atribuição do apoio ao CIR. Tudo o que aqui decidimos, tudo o que a Câmara, as várias câmaras, não apenas nós, está naturalmente sujeito à crítica. Não imagina quantas vezes, aliás, eu não era sequer vereador, muito menos presidente ainda, as críticas que já ouvia pelo facto da Câmara, sem nenhuma verdadeira justificação, está no seu direito de fazê-lo, mas sem nenhuma verdadeira justificação, atribuir as receitas daquele evento a uma instituição em particular. Portanto, o facto de nós mantermos isso, mantemos-lo porque é, digamos, já uma tradição, mas, na verdade, isto não deixa de ser um apoio extraordinário a uma instituição, por via de um evento, mas é de facto legítimo que as outras instituições perguntem, mas porquê para aquela e não
para qualquer outra, ou dividir por várias. O valor de 5 mil euros é porque é aquilo que poderia ser expectável ser a receita de bilheteira, embora, convenhamos, é difícil chegar efetivamente a esse valor, até porque, enfim, o evento é o que é, tem uma lotação que não varia muito, depende quando muito das condições climáticas. Mas que fica aqui claro, Sr. Vereador, aceitamos esse desafio. Portanto, se alguma instituição quiser promover o Congresso da Sopa, nos mesmos termos em que outras entidades fazem outras iniciativas, o município está perfeitamente disponível para passar, para atribuir a realização. Não deixaremos de apoiar na divulgação, não deixaremos de isentar o espaço. Portanto, se alguma entidade quiser promover o Congresso da Sopa, estão perfeitamente à vontade, e fica aqui o compromisso público que não colocaremos qualquer entrave a essa realização. Rádio Hertz. Informação. O Serviço de Urgência de Ginecologia, Obstetrícia e Bloco de Partos está encerrado desde as 9 da manhã desta sexta-feira, 8 de março, e assim vai permanecer até às 9 de segunda-feira, dia 11 de março, no cumprimento da deliberação da Direção Executiva do Serviço Nacional de Saúde. Antes de se deslocar a qualquer unidade hospitalar, deve sempre, no entanto, ligar o SNS 24, ou seja, um número gratuito 808 24 24 24, uma linha telefónica disponível 24 horas por dia. Em situações de emergência, o contacto deverá ser realizado diretamente para o 112. Hertz. Informação na hora certa, diária e atualizada. O arquiteto Nuno Madureira Miguel voltou à reunião de Câmara de Tomar para criticar a forma como a Divisão de Gestão Urbanística do município está a funcionar. Nuno Madureira Miguel falou em obstáculos que colocam dificuldades aos municípios e aos profissionais na concretização de obras no concelho. O arquiteto referiu como principais obstáculos o tempo de decisão, mas também a falta de regulamentos atualizados. A obstacularização revela-se de várias formas. Uma, e que é a mais prejudicial, tem a ver com o tempo de decisão sobre as intenções. Outra tem a ver com a falta de regulamentos atuais que densifiquem e permitam a correta observância do PDM. A concretização das intenções referidas anteriormente, sejam elas de mera autorização de utilização, de obras de conservação, de reconstrução e ou de ampliação e de trabalho a profissionais de construção, nessa fase também impulsiona o comércio de materiais de construção e o negócio dos fabricantes de produtos diversos a implementarem obra, tal como caixilharias, serralharias, etc. De seguida, dá trabalho a fornecedores de mobiliário, a vendedores de eletrodomésticos, a comerciantes de artigos de decoração. Penso não ser necessário continuar a dar exemplos. Até que, por fim, concluída a concretização da operação urbanística, seja esta uma habitação, uma fábrica, um empreendimento turístico ou até uma instalação pecuária, não pode ser negado que esta nova existência acrescentou valor e continuará a ser motor de desenvolvimento económico em prol do concelho. Assim, não compreendo que a divisão de gestão urbanística, no seu mau funcionamento, seja antagónica a esta realidade. A vereadora Filipa Fernandes, a responsável pela Divisão de Gestão Urbanística do município de Tomar, reconheceu que há dificuldades e falhas, o que levou, entretanto, o município a contratar uma empresa externa que está já a fazer a identificação dos problemas para que o processo possa ser melhorado. Sabemos que não somos perfeitos, temos muitos erros, temos muitas falhas e conscientes disso mesmo, neste momento o Executivo decidiu que a Divisão de Gestão do Território neste momento está com um processo de melhoria interna em que foi contratada uma empresa externa para o efeito. O que acontece, essa empresa neste momento vai estar connosco aqui 9 meses para trabalhar, 3 meses de auscultação e de perceber como é que está a funcionar a nossa divisão e depois 6 meses de implementação de melhorias para exatamente ultrapassar aquelas que são as fases menos boas de todo um processo de licenciamento. Para esse efeito também serão auscultados e também trabalharemos com arquitetos externos à divisão, portanto todos aqueles que têm trabalhado connosco, sabendo, temos consciência disso, que há muito a fazer, que há muito a melhorar. O presidente da Câmara de Tomar reforçou depois que o município tem procurado, com o apoio técnico, resolver os casos. O Cristóvão voltou a referir que era desejável mais rapidez na resposta aos processos, mas recordou que o volume de trabalho é muito grande e o número de técnicos do município é limitado. Nós estamos cá para tentar resolver o que seja possível dentro da legalidade.
suportando naturalmente nos técnicos, tem que ser assim, especialmente neste setor tem que ser assim, como todos sabem, uma vírgula em falso de um eleito num dossiê urbanístico pode ter consequências muito complicadas, não é? Portanto, se há setor onde nós temos que nos socorrer claramente dos técnicos, é precisamente neste. Mas, dentro disso, cá estamos para continuar a dialogar, continuar a tratar, sabendo que há problemas, sabendo que, nomeadamente na questão da celeridade, gostaríamos que fosse, todos gostaríamos com certeza que fosse mais rápido, mas tenho que voltar a dizer que o volume é de facto muito grande e o pessoal é pouco, apesar de termos um concurso, neste caso já fechado, onde entrará uma nova arquiteta. Ela já está selecionada, portanto sei que é uma nova arquiteta e estamos a trabalhar para abrir um novo concurso para mais técnicos nesta área, apesar de, como dizia há pouco, é sempre aqui um equilíbrio entre o desejável e o possível, porque o mapa de pessoal tem mais de 600 pessoas e há vários setores onde nós precisaríamos de mais pessoal, portanto tem que ir havendo aqui este equilíbrio entre o possível e o desejável. Rádio Hertz, a primeira a informar. O Concelho de Orem vai reforçar a infraestrutura de carregamento de baterias de veículos elétricos com 12 novos postos em locais de acesso público no Concelho de Orem. Processo que será agora submetido à aprovação pela Assembleia Municipal visa fortalecer a oferta pública do Concelho em resposta ao crescente número de veículos elétricos. O procedimento proposto compreende a concessão de um espaço público para a instalação de 12 pontos de carregamento de baterias de veículos elétricos distribuídos em novos locais estratégicos, contemplando áreas como Fátima, com 6 pontos, Orem com 3 postos, Caixarias, Freixenda e Vilar dos Prazeres, cada um com um posto. A proposta, dividida em 3 lotes, estabelece as condições para a instalação dos pontos de carregamento integrando-os na rede Mobié. A implementação destes 12 postos visa reforçar as estruturas já existentes em Orem e Fátima, nomeadamente em estabelecimentos comerciais locais. A proposta servirá também como forma de complementar e ampliar a rede existente, garantindo uma cobertura adequada para os crescentes utilizadores de veículos elétricos no Concelho de Orem. A Sinagoga de Tomar continua a ser dos espaços museológicos geridos pelo município de Tomar o que registra mais visitantes, em particular estrangeiros. Com mais de 47 mil visitantes, a sinagoga tem quase o dobro das visitas registadas pela Capela de Santa Iria, que aparece na segunda posição. Os números foram apresentados em reunião de Câmara pela vereadora Filipa Fernandes no âmbito da divulgação dos dados do Relatório da Atividade Turística Municipal de 2023. O núcleo mais visitado foi o núcleo interpretativo da Sinagoga de Tomar, portanto foi a Sinagoga de Tomar com 47.541 visitantes. Depois tivemos a Capela de Santa Iria com 24.539 visitantes. De seguida, o núcleo interpretativo da Sinagoga, com 22 mil, e em quarto, a Igreja Santa Maria dos Olivais, com 21.162. Dizer-vos que para este Executivo tem sido fulcral e, eu diria, prioritário a questão do aumento de respostas turísticas no nosso concelho, sejam elas por vias da hotelaria ou sejam elas por vias de privados como a hotelaria ou a animação turística, mas temos paulatinamente aberto aquilo que são os espaços museológicos e desde que estamos no Executivo já abrimos mais 6 espaços do que aqueles que existiam no nosso concelho. Digo isto, o Centro de Estudos em Fotografia é uma nova resposta no nosso concelho, o Centro Interpretativo de Tomar Templário é uma nova resposta, a moagem portuguesa com a Fábrica das Artes é também um núcleo hoje existente no nosso concelho, o núcleo interpretativo da Sinagoga é também uma nova resposta do nosso concelho de Tomar, a Central Elétrica, a Fundição e a Tomarense tem sido este o nosso objetivo primordial, no fundo, dar respostas para que os turistas se fixem mais tempo no nosso concelho. Acreditamos que ao dar esta oferta também damos a possibilidade de que eles se possam fixar por mais tempo no nosso concelho e assim também com isso trazer mais retorno económico. Rádio Hertz, a primeira a informar. O município de Vila de Rei avançou já com os procedimentos para a realização dos trabalhos de repavimentação das estradas entre Lagoa e Vilar do Ruivo, incluindo a ligação a Monte Novo e numa parceria com o município de Mação entre a aldeia da Portela dos Colos,
Colos e o cruzamento para a Praia Fluvial do Pego das Cancelas. Foi assim publicado em Diário da República o concurso público com vista à repavimentação da estrada entre Lagoa e Vilar do Ruivo, incluindo a ligação a Monte Novo. O preço base é de 226 mil euros, com prazo de execução de 2 meses. Para a repavimentação da estrada entre a aldeia da Portela dos Colos e cruzamento para a Praia Fluvial do Pego das Cancelas, foi iniciado um processo de consulta prévia a cargo dos municípios de Vila de Rei e de Mação. São 4 as empresas convidadas a participar no procedimento, com um preço base de 131 mil euros e com prazo de execução de 45 dias. Como a estrada em questão abrange os limites dos concelhos de Vila de Rei e de Mação, foi celebrado um protocolo de colaboração entre os 2 municípios com vista à cooperação mútua financeira para a realização da empreitada. Rádio Hertz. Informação. A oposição na Câmara do Entroncamento voltou a chumbar o projeto de habitação a custos acessíveis. Nesse âmbito, estava prevista a assinatura do acordo de colaboração entre o município do Entroncamento e a Comunidade Intermunicipal do Médio Tejo e o Instituto de Habitação e Reabilitação Urbana para a construção de 100 novos fogos e a reabilitação de 22 habitações. No entanto, o referido projeto foi inicialmente reprovado em reunião de Câmara pelos eleitos do PSD e pelo eleito do Chega, agora independente. Após esta reprovação, a Assembleia Municipal recomendou que o assunto voltasse a ser analisado e aprovado pelo município. Este, no entanto, voltou a ser reprovado em reunião de Câmara, como na votação anterior. Como referiu o Presidente da Câmara do Entroncamento, Jorge Faria, na declaração de voto que apresentou ao Executivo, no final da votação do ponto, na reunião desta quarta-feira, o município tinha conseguido que o Instituto de Habitação e Reabilitação Urbana incluísse no acordo uma cláusula para que 50% dos fogos fossem atribuídos à população residente ou trabalhadora no município do Entroncamento, e aproveitou também para acusar a oposição de promover uma política de terra queimada. A crise habitacional é um problema amplamente reconhecido e constitui um grande desafio para todos enquanto sociedade. Uma das principais razões para este fenómeno é a falta de oferta de imóveis acessíveis que, juntamente com o aumento da procura pelos mesmos, provoca um acréscimo adicional aos preços de habitação em Portugal, completamente desproporcionais e incompatíveis com os salários dos cidadãos, especialmente dos nossos jovens. O município do Entroncamento reconhece o problema e desde cedo encetou esforços para o mitigar, acordando com o IRU a construção de 100 novos fogos no modelo de arrendamento acessível, sem custos para o município, portanto financiados a 100%. Foi chumbada nesta Câmara essa proposta pelos vereadores do PSD e pelo vereador eleito pelo Chega, agora independente. A Assembleia Municipal aprovou uma recomendação para que a aprovação da proposta pelo Executivo Camarário, a qual foi de novo chumbada pelos vereadores PSD e pelo vereador eleito pelo Chega, agora independente. Promoveram-se reuniões com vista a encontrar um acordo que, com o objetivo de afetar até 50% dos fogos à população residente ou trabalhadora no município de Entroncamento. Essa proposta foi aceita pelo IRU e o acordo de colaboração entre o IRU, a CIMT e o município de Entroncamento, incluindo esta nova cláusula, foi hoje presente novamente à Câmara para deliberação deste Executivo. Novamente, os vereadores do PSD e o vereador eleito pelo Chega, agora independente, chumbaram a nova proposta de acordo que incluía a cláusula que permite que 50% dos fogos sejam atribuídos a residentes ou trabalhadores no entroncamento. Apesar da justificação do chumbo inicial ter sido sanada com a presente proposta, de nada valeu o esforço deste Executivo PS. Assim, perdem os nossos jovens, os nossos habitantes e trabalhadores do entroncamento, entre outros. Perde-se um investimento de cerca de 18 milhões de euros na nossa cidade. Tudo vale nesta política de terra queimada, onde o PSD se associa ao Chega para impedir o futuro, o desenvolvimento e a melhoria da qualidade de vida da nossa cidade. A ambição pessoal dos vereadores do PSD e do eleito pelo Chega, agora independente, sobrepõe-se ao interesse das pessoas da nossa cidade. Rádio Hertz. Informação. O
O bacalhau e o azeite de Vila de Rei estão de volta aos menus dos restaurantes vilaregenses na semana que antecede as comemorações da Páscoa, com a 15ª edição deste festival gastronómico a ser realizado entre os dias 16 e 24 de março. São 7 os estabelecimentos de restauração que irão participar na iniciativa e dar o seu contributo para a edição de 2024 do evento. O bacalhau e o azeite apresentam-se novamente como os ingredientes principais dos pratos que prometem voltar a trazer milhares de visitantes aos restaurantes do concelho. Organizado pelo município de Vila de Rei, o 15º Festival Gastronómico do Bacalhau e do Azeite vai contar este ano com a participação de quase uma dezena de restaurantes que aderiram à iniciativa. E é tudo, assim fechamos. Vamos então ficar por aqui. Fique bem, fique com a Hertz. Estas e outras notícias em radiohertz.pt.